Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Como sempre, eu relembro aqui que esse canal ele tem duas vertentes. A primeira vertente é esse vídeo que nós estamos fazendo, vários vídeos sobre os estudos de escola continuada para compartilhar com aqueles que não podem participarem ainda por diversos motivos dos grupos, tanto online como presencial, e esse vídeo vai sendo distribuído para todos poderem acompanhar os conceitos iniciáticos do passado. Então, dessas vertentes desse canal aqui, Nas Pegadas de Paulo de Tarso, é compartilhar, fomentar o assunto de iniciação espiritual, os conceitos iniciáticos, esses conceitos profundos das civilizações do passado e também recente, fazendo sempre um cruzamento com aquilo que nós estudamos na Escola de Aprendiz de Evangelho. A segunda vertente é o Clube do Livro Espírita. Esse clube, para quem quiser ficar associado, aqui na descrição do vídeo, terá ali um link de um formulário para ser preenchido e aí entraremos em contato com mais esclarecimentos. Então, tem uma pequena mensalidade cada mês, que você paga a mensalidade e você recebe um livro novo de estudo, um livro novo que traz conceitos espiritistas, espiritualistas, espirituais, leis, e isso faz com que nós tenhamos contato também com essas leis e assim temos mais subsídio para trazer esses conhecimentos para o nosso dia e vivenciá-los todos na prática. Lembrando sempre que os estudos de escola continuada é para aqueles que já fizeram a escola de aprendiz do Evangelho, já terminaram essa escola, e esses estudos eles são presenciais, um domingo sim, um domingo não, na Casa Espírita Alvorada de Luz, que fica do lado da oficina das meninas aqui em Araraquara, mas para quem não é de Araraquara, temos a possibilidade, também um domingo sim, no mesmo domingo, às 16h30, a participação de forma online. Então, de alguma forma, entre em contato para que possamos passar o link para aqueles que queiram participar de forma online. Sem mais delongas, nesse vídeo aqui, estudaremos o quinto princípio hermético, que é o princípio do ritmo. Lembrando sempre que nós estamos estudando o livro Kybalion. Vamos aqui, então, compartilhar a nossa tela e iniciarmos os nossos estudos. Muito bem. Então, esse projeto de escola continuada, escolas iniciáticas do passado, começamos a estudar as escolas e os conceitos iniciáticos do Egito Antigo ou do Antigo Egito. Lembrando sempre que aqui nós temos algumas premissas que vamos sempre colocarmos aqui no início dos nossos vídeos, que são o objetivo de nós estarmos estudando esses conceitos iniciáticos. Então, é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, que em grupo é muito mais interessante, porque compartilhamos ideias, visões diferentes, e aí é um crescimento, né, do grupo que está estudando, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Temos 3 etapas, então. O primeiro é de conhecer e estudar os conceitos, o segundo é de colocar em prática através da vivência, e o terceiro é de não deixar esse conhecimento perdido ou essas ações apenas com aqueles que estão estudando, e sim levar de alguma forma, através do nosso testemunho, através de algum trabalho, para benefício da sociedade. Muito bom. Então, tivemos aqui no dia 12/6, o 8º encontro, que tratou do princípio do ritmo. Então, no dia 12/6, tivemos o encontro presencial
na Casa Espírita Alvorada de Luz, às 9 da manhã, e depois tivemos também o encontro online, no mesmo domingo, às 16h30. E hoje estamos aqui compartilhando esses estudos que fizemos para aqueles que não podem acompanhar por algum motivo, tanto presencial como online. Lembrando que agora é o princípio do ritmo, e o livro é esse verdinho aí, nosso grande livro, apesar de ser bem fininho, mas ele tem uma profundidade muito intensa, e assim a gente está estudando esse livro há vários meses. Muito bem. Então, o primeiro axioma que tem no livro, que o livro nos traz para falar do ritmo, é: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo, à medida da sua oscilação para a direita, é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. Muito bem. Então, aqui nós já estamos vendo que o livro, os autores desse livro, esses três iniciados, o autor do livro, o Kai Byron, ele traz esse princípio, lembrando sempre que os axiomas, né, do livro, aqueles que estão entre aspas, eles são originais, são reflexões, são frases originais dos textos herméticos, e depois esses três iniciados discorrem explicando sobre esse assunto. Então, é muito interessante. Ele já traz aqui o pêndulo como um exemplo, né, desse ritmo. Então, lembrando que o pêndulo, se a gente pegar uma correntinha aqui de pescoço que tem, né, algum detalhe aqui, ou uma pedra, ou uma imagem, se a gente for aí com os nossos irmãos católicos, né, geralmente eles têm a corrente com uma cruz, então se a gente pegar essa corrente com a cruz e fizermos esse movimento, é o movimento do pêndulo. Então imagine aqui que eu estou, né, com uma corrente, aonde tem aqui um pingente, ou uma cruz, ou uma pedra, cada um tem a sua crença e usa isso de forma energética. Então, quando a gente solta ele aqui, esse pêndulo aqui, nessa posição, necessariamente ele vai até a outra posição. Então, isso ele fala que é o ritmo. Se a gente lembrar aí dos relógios, né? Vamos falar assim, dos relógios dos nossos avós. Eu lembro que eu tinha, né, meu avô, minha avó tinha um relógio desse, onde também tinha ali um pêndulo que ficava fazendo a contagem dos segundos para o mecanismo e contando o tempo, as horas, os minutos e assim sucessivamente. Então, o princípio de ritmo implica a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional, um movimento de um lugar para o outro. Então, sempre vai ter um movimento proporcional. Quer dizer movimento proporcional? O que movimentar para um lado vai movimentar para o outro. O que vai para a direita vai para a esquerda. É isso que a gente viu aqui nesse primeiro axioma, né? Quer dizer, a oscilação. A gente está falando do ritmo, que oscila, o pêndulo que oscila de um lado para o outro, o que ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, e o que ele vai para a esquerda, ele vai para a direita, e ele fala que esse ritmo, vamos guardar essa frase, ajusta e equilibra. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Muito bem. Então, aqui a gente viu que ele é proporcional. Vai para um lado, ele tem que voltar para o outro. Lembrando sempre que os preceitos, os princípios herméticos, esses 7 princípios herméticos, ele traz a pretensão de explicar tudo que tem no universo. Tudo que tem no universo, ele tenta explicar através desses 7 princípios, e lembrando que os princípios, eles não atuam de uma maneira unilateral, eles sempre vão estar juntos, né? Eles vão atuar simultaneamente
dentro das energias, dentro do universo. Um movimento semelhante ao do pêndulo, de novo aqui o exemplo do pêndulo, vai trazer várias vezes esse exemplo ao longo do texto do livro, um movimento comparável das marés, que se manifestam entre dois polos. Agora nós já entramos no princípio da polaridade, então a gente vê que ele está se manifestando entre dois polos, né? Então, se a gente pegar o pêndulo, ele está indo para a direita, polo direito, polo esquerdo. No vídeo passado, nós falamos sobre a polaridade. Então, e aqui ele vai se comparar às marés, né? Que se manifesta entre esses dois polos existentes nos planos físico, mental e espiritual. Então, aqui nós já estamos extrapolando o princípio do ritmo. Então, esse princípio do ritmo ele já está indo também nos planos físicos, mentais e espirituais, não apenas no plano físico. E isso é um dos, vamos falar assim, dos segredos herméticos que esse livro nos traz e que vai nos ajudar, nós veremos isso hoje, a compensar um pouquinho das nossas energias trazidas pelas nossas ações, que o pêndulo, né, ele vai tentar equilibrar e compensar na mesma proporção. Então, as marés, lembra das marés do mar, né? Vai, volta, e assim por diante. Tem as marés, sobe e desce. E a gente vai ver todos esses ciclos e esses ritmos em várias coisas da nossa vida. O ritmo se manifesta entre dois polos, estabelecidos pelo princípio da polaridade. Isto não significa, porém, que o pêndulo do ritmo oscila até os polos extremos, porque isso raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer os extremos polares opostos. O que isso está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que, apesar do pêndulo estar manifestando, né, entre dois polos, dentro de uma polaridade direito, esquerdo, né, e etc., qualquer um que a gente colocar, dificilmente o pêndulo vai até os extremos. O que quer dizer até os extremos? Então, se a gente pegar um exemplo que falamos no vídeo passado sobre amor e ódio, lembrando que muitas vezes nós achamos que o amor e ódio são coisas antagônicas, mas, pelos princípios herméticos, eles são da mesma natureza, eles estão na mesma escala. Então, eles estão dentro da mesma linha aonde eu posso interferir nessa polaridade e interferir no ritmo também dessa polaridade. Ele está falando que, se a gente pegar o exemplo do amor e do ódio, ele não vai chegar no extremo, quer dizer, o pêndulo não vai até o amor mais, o maior amor que tiver, e depois ele vai voltar para o maior ódio que tiver, se a gente estiver na escala do amor. E se a gente pegar a escala da temperatura, que também utilizamos, né, muito facilmente para explicar o princípio da polaridade, a temperatura está também dentro da mesma escala, o positivo e o negativo, se a gente usar esse conceito do ritmo que está nessa frase, que ele não chega exatamente nos extremos polares, não quer dizer que ele vai estar ali girando, oscilando dentro da escala nos extremos, porque é difícil saber qual é o extremo. Nós falamos muito sobre isso no vídeo passado da questão da polaridade. Então, às vezes, o frio, se a gente pegar a escala da temperatura, o zero, e falar assim, o quente é positivo e o frio é negativo, para muitas pessoas, 5 positivo é frio. Então, eu não posso falar que para o positivo é quente e para o negativo é frio. Vai depender sempre do ponto de referência, da onde o observador está observando, né, a manifestação ou a substância ou a matéria ou qualquer outra coisa. Então, o observado e o observador. Essa referência vai fazer com que eu faça a graduação, e é mais ou menos isso que o livro está explicando aqui, que a gente não vai chegar nesses extremos opostos na
no ritmo, né, do pêndulo, na oscilação desse pêndulo entre esses dois polos. Aqui ele vem falando que os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a natureza e até o espírito manifesta esse princípio. Então, lá no livro, ele escreve esse espírito com letra maiúscula, como aqui a minha formatação da minha apresentação está toda em letra maiúscula, não dá para perceber essa variação, mas no livro ele coloca esse espírito em letra maiúscula, que a gente vai sempre remeter ao todo, as coisas mais intensas aqui de energia, né? O espírito de letra maiúscula é onde que está a vibração mais intensa, a polaridade mais maior, vamos assim dizer, onde está um ritmo mais intenso nesse espírito. Então, tudo tem um ritmo, tudo pulsa, né? No universo, em todos os lugares, tanto no micro como no macro. Então, a gente vai lembrar lá que os mundos, eles vão ser formados, terão o seu desenvolvimento e morrerão. Então, os sóis também, hoje nós conseguimos testemunharmos isso através dos telescópios potentes que nós temos circulando o nosso planeta e até mesmo vagando aí pelo espaço vazio do universo, observando os fenômenos astronômicos que acontecem, e a gente já sabe que o Sol ele tem um tempo, né? Ele tem um ritmo, então tudo vai ter um ritmo. Ele ali nasce, se desenvolve, cresce e vai morrer, assim como todas as coisas dos mundos, dos sóis, dos homens, e assim sucessivamente dentro de um ritmo. Já veremos alguns exemplos sobre isso. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, por último, nos estados mentais do homem. Então, se a gente vê que até... Você lembra que nós falamos lá que é no físico? Vamos voltar aqui para deixar bem fixado, né? Então, ele existe nesses planos físico, mental e espiritual. E aqui ele já está falando também nos estados mentais que nós projetamos, temos aqui em nós esse ritmo também, ele vai ser manifestado. Pode-se dizer que existe a efusão e a infusão, a expiração e a inspiração de Brahma, como diz os Brahmanes. Então, o livro ele já vai pegar um conceito hinduísta, né, dos Brahmanes, desse princípio da expiração e da aspiração, dessa pulsação. É como se fosse um pulsar, né? O nosso coração também que pulsa, né? Num ritmo. A gente precisa dele bombeando esse ritmo. Então, a gente vê que tem esse ritmo, ele se manifesta em quase todas as coisas e às vezes a gente não percebe. Ele se manifesta na nossa respiração, que é inconsciente. Nós respiramos e aspiramos. Esse expirar e inspirar, né? Como imperceptível para a nossa consciência, porque é algo mecânico do nosso organismo, graças a Deus, mas quando nós temos que, um exemplo, fazer uma meditação, a gente começa também a prestar atenção na respiração, na pulsação do nosso coração, nós nos concentramos nisso para elevar o nosso nível de concentração e assim entrarmos num estado de meditação. Muito interessante esses conceitos, né? Orientais, que já conhecia isso há mais de 4.000 anos atrás. Isso que é impressionante. Assim é com todos os grandes movimentos, as filosofias, os credos, os costumes, as modas,
os governos, as nações e todas as outras coisas: nascimento, desenvolvimento, maturidade, decadência e morte. A oscilação do pêndulo está sempre em evidência. E como isso é claro aqui, se a gente pegar nos nossos costumes, né, como que em certos momentos, bem curtos ainda, hoje a gente vê esse ritmo bem curto, né? Nós usamos certas vestimentas, e se nós pegarmos, pelo menos eu que sou do século passado, né? Se eu pegar fotos, roupas, cabelos, a gente fala, nossa, como que eu fazia isso? Porque naquele momento era aquele costume, era aquela moda. E aí o ritmo vai mudando, lembrando sempre que o ritmo o que ele vai para um lado, ele tem que voltar para o outro. Isso é muito importante nós guardarmos, porque isso será muito útil para as nossas observações já aqui para frente. Então, o pêndulo universal sempre está em movimento. Ele traz aí no livro alguns exemplos, né, que nós podemos utilizar, o dia e a noite, está sempre esse ritmo, dia, noite. As estações do ano, então, primavera, verão, outono, inverno, e volta primavera, verão, outono, inverno. Apesar de agora nós não conseguirmos, às vezes, distinguir muito aqui no nosso país, né? Em alguns lugares do nosso país, parece que as estações estão meia misturando, em alguns lugares de outros países também, por interferência das nossas escolhas, das nossas ações, né? No meio ambiente, isso não está muito definido. Mas, há não muito tempo atrás, a gente pode citar aí há uns 30 anos atrás, quando eu era jovenzinho, a gente via, né, essa divisão claramente das estações do ano, né? Aqui, de novo, as marés, as fases da vida humana, de novo, a gente nasce, se desenvolve, tem a madureza, tem a decadência e tem a morte. E dos governos, olha que interessante dos governos. Então, quantas vezes na história vimos uma nação dominando, ela vai para um lado de um pêndulo, e depois vem outra nação e domina. Então, Alexandre o Grande, depois Roma, depois não, né? Não sei se é nessa ordem, mas podemos, Gengis Khan teve um domínio, os assírios teve um domínio, depois veio Napoleão, né? Também querer dominar aí grande parte da sociedade. Então, os governos, né? Os líderes da nação vão tentando governar. O interessante é que, quando a gente pensa, eu vi um comentário que eu achei muito interessante, se nós pensarmos aqui, no nosso país, recentemente, tivemos um governo à esquerda. Olha que interessante. Então, o pêndulo foi para a esquerda. E, pelas leis herméticas, ou os conceitos, ou os princípios herméticos, a proporcionalidade que ele vai para um lado, ele tem que ir para o outro. Então, nós vimos que foi para a esquerda, e agora, recentemente, nós estamos com o governo à direita. Então, é o pêndulo trazendo a sua compensação. Se nós voltarmos lá no início, nós veremos que o ritmo ele se ajusta e se equilibra, então ele vai se equilibrando. Olha que interessante, ele vai se equilibrando. E eu vi um comentário sobre isso relacionado com o princípio do ritmo, né, do pêndulo, eu achei muito interessante para compartilhar aqui, que é coisa recente, e a gente consegue ver, né? Foi para a esquerda e agora está para a direita. Muito interessante. O ritmo, ainda falando da nossa ciência moderna, esse ritmo, a ciência compreende bem esse princípio, mas ele considera como uma lei universal apenas quando aplicado à matéria, então, ao plano físico. Mas os hermetistas levam esse princípio do ritmo muito além, e que explica a desconcertante sucessão de estados de espírito, sentimentos e outras mudanças desagradáveis e desconcertantes
que observamos em nós mesmos. Então, aqui ele está falando que ele sai, né, apesar da nossa ciência moderna, entender esse princípio do ritmo, quando aplicado às coisas físicas, ao plano físico, à matéria, os hermetistas vão aqui trazer também para o plano mental e espiritual. Mas os hermetistas, estudando as operações desse princípio, aprenderam, olha só que agora vem a grande sacada aqui dos princípios herméticos. Eles aprenderam a escapar, entre aspas, né, da sua atividade pela transmutação. Então, os hermetistas, estudando as operações desse princípio, quer dizer, vendo como que funcionava o pêndulo, porque que ele ia, né? Ele saía, à medida que ele ia para um lado, ele tinha que compensar, e ele vai compensar, porque é um princípio físico. Se o pêndulo foi para um lado, ele tem que voltar para o outro, né? Na mesma proporção. Só que os hermetistas, os grandes sábios, os grandes iniciados, que tinham um conhecimento profundo, eles aprenderam a escapar através do quê? Da transmutação mental. Então, eles usam essa transmutação mental para poder buscar um escape desse equilíbrio. Então, um exemplo que o livro também traz é quando a gente está muito eufórico, né, com muita alegria, necessariamente o pêndulo da alegria vai ter que voltar, e aí ele vai trazer um pouco de tristeza, de melancolia. E observem, todos nós, nas nossas vidas, que quando há um encontro, uma festa, né, com muita alegria, parece que no outro dia vem uma nostalgia, vem uma queda, uma energia ao contrário, porque o pêndulo foi para um lado, ele tem que voltar para o outro, necessariamente. E é sobre isso que os hermetistas aprenderam, que quando ele vai para um lado, eles conseguem manipular, né? Esse escapar aí que está lá no livro, mas é manipular esse princípio através da transmutação mental, para que mesmo que o pêndulo vá para aquele lado, não nos arraste para aquele lado. Quer dizer, ele consegue, através, né, da transmutação mental, ele consegue fazer com que isso não aconteça. Então, se ele tem um dia eufórico, o pêndulo vai querer voltar, mas ele não vai para o outro lado, ele vai pegar e vai equilibrar, ele vai sair do eufórico e vir só para o equilíbrio. Apesar do pêndulo não parar, mas ele consegue fazer essa transmutação. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, conquanto o princípio do ritmo seja invariável, descobriram que existem dois planos gerais da consciência, o inferior e o superior. O conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo rítmico que se manifesta no plano inferior. Exatamente o que eu estava falando. Exatamente o que eu estava falando, dando o exemplo aqui desse pêndulo, onde ele manipula isso, ele consegue escapar desses dois planos. Então, se a gente usar o mesmo exemplo, fazendo essa analogia de uma festa, de um encontro, de algo que eu estou feliz, para depois, no outro dia, ficar triste, ficar melancólico, os hermetistas conseguem ficar felizes e eles não vão ficar melancólicos, porque eles manipulam esse ritmo e vai para o ponto de equilíbrio, saindo do ponto eufórico, mas não entrando nesse plano inferior. E se a gente falar isso, que esse plano eufórico, dessa alegria, a gente pode dar o nome de plano superior, e essa tristeza, essa melancolia, o plano inferior, a gente vê que ele vai para o plano superior, mas ele não adentra o inferior, ele volta ao ponto de equilíbrio. E isso é muito legal para a gente poder refletir, tentar entender isso no nosso dia e verificar dentro de nós mesmos como que eu posso fazer esse proceder de fazer esse equilíbrio do pêndulo. Em outras palavras, a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada. E isto eles chamam de lei da neutralidade. Era
também o que nós estávamos comentando, buscando aí a lei da neutralidade, apesar dele ir para esse plano, ele vai atuar nesse plano inconsciente e o plano consciente não vai ser afetado porque ele vai chegar na neutralidade. Muito interessante. A compensação das operações desse princípio dará à pessoa a chave para o domínio desses movimentos rítmicos de emoções e habilitá-la a conhecer melhor a si mesma e a evitar de ser levado por esses fluxos e refluxos. Então, de novo, aquela velha música, né? Não é tão velha assim, mas a música Deixa a vida me levar, a vida leva eu, para nós aqui que estamos estudando o conceito iniciático, ele só pode ser utilizado na música mesmo, não na nossa vida realmente. Não podemos deixar a vida nos levar. Nós temos que ser o dono daquele que rege a nossa vida, através desses domínios, né, desse conhecimento. Então, nós vamos conhecer a nós mesmos e não vamos deixar o fluxo e o refluxo atingir-nos nesse pêndulo, apesar do pêndulo não parar, tá, gente? Se ele vai para um lado, ele tem que voltar para o outro. Mas através das nossas das operações, das manipulações desses princípios herméticos, temos a condição de fazer isso segundo o livro. Então, para que possamos alcançar esse nível, há uma fórmula que a gente vai ter que usar o nosso conhecimento, exercícios constantes, aprofundamento desses conceitos. Então, o próprio autor desses livros aqui, dos 3 iniciados, falou que ainda hoje existem grandes mestres, grandes sábios que conseguem fazer todas essas manipulações em grau elevado. Se nós conseguirmos fazer em grau médio, mediano, até um grau baixo, isso já será um grande avanço para as nossas experiências humanas, para os nossos relacionamentos, para que nós possamos nos sentirmos cada vez melhores e nos tornarmos pessoas humanas cada vez mais humanas. Podemos escapar dos seus efeitos, porém, apesar disso, o princípio está em operação. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Já comentamos sobre essa passagem. Há outras espécies de operações desse princípio de ritmo, é a lei da compensação. Então, até agora nós estávamos falando de usar o mentalismo, de usar a neutralidade, e agora ele vem vir falar da lei da compensação. Uma das definições ou significados da palavra compensação é contrabalancear, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. Então, a gente vai tentar contrabalancear o pêndulo, né, o ritmo que nós estamos. A lei de compensação é a que nos diz que o movimento numa direção determinada, o movimento que nos diz que o movimento numa direção determinada, o movimento da direção oposta, ou para o polo oposto, uma balança ou contrabalança do outro. Então, há um movimento para uma direção e o movimento na direção oposta. Isso aí a gente já vem falando durante todo o vídeo, que esse pêndulo vai para um lado para o outro, em forma de uma balança ou contrabalança do outro. Então, na mesma proporção que vai de um lado, ele tem que ir para o outro. Esse é o princípio do ritmo hermético. Então, negativo é precedente do positivo. Precede o positivo. Nessa questão, quer dizer que, experimentando um certo grau de prazer, não se segue que se deverá pagar por isso com outro grau correspondente de sofrimento. Pelo contrário, o prazer é o movimento rítmico. Então, ele está falando que o negativo precede o positivo. Então, se eu estou no prazer, não quer dizer que depois eu tenho que pagar
pelo pêndulo positivo, ou se eu estou no prazer, pagar com o sofrimento, se eu estou na alegria, pagar com as tristezas. Não necessariamente, lembrando sempre que o negativo está precedendo o positivo. Concordando com a lei da compensação para um grau de sofrimento precedentemente experimentado na vida presente ou numa encarnação precedente. Isso traz nova luz sobre os problemas do sofrimento. Olha aí o que está trazendo o livro. O livro está falando sobre um conceito também que é milenar, que muitas civilizações antigas, principalmente lá os hinduístas, né, têm como preceito, que é a reencarnação. Então, o que ele está dizendo é que o pêndulo ele pode estar variando não dentro da mesma experiência carnal. Nós aqui, espíritas que acreditamos na reencarnação, temos isso bem claro, mas às vezes não exercemos esses conceitos da nossa vida mesmo, né? Então, que nós possamos expandir os nossos entendimentos. E uma das explicações é muito simples. Então, por que uma criança já nasce com alguma enfermidade? Isso não é justo se não tivesse uma experiência precedente, ela numa encarnação precedente. Então, o pêndulo, naquela encarnação que precedeu a atual, estava de um jeito. Aí ela teve que vir para o outro para compensar. Então, a hora que ela vem para essa encarnação, ela já vem compensando o pêndulo. Isso também pode explicar esse princípio do ritmo nessas observações que todos nós podemos fazer, né? Às vezes vem alguém cego, nasce cego. Por que nasceu cego? Qualquer justiça de Deus, ou a justiça do todo, se não haveria experiências precedentes. Então, isso aqui também corrobora com os princípios hinduístas e espiritistas. A lei de compensação está sempre em ação, esforçando-se para balancear e contrabalancear, e sempre vindo a tempo, sendo necessária diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo. Então, às vezes, vai demandar muito tempo para que nós possamos, assim, compensar o pêndulo, né, do ritmo, da compensação daquilo que nós geramos nesse pêndulo e através do outro. Mas lembrando de novo, podemos manipular o pêndulo, podemos trazer ele para a neutralidade, apesar de que tenha compensação, mas a gente pode trazer ele para a neutralidade através das nossas escolhas. Muito interessante. E aqui agora, que essa aqui é uma das últimas frases do livro, vamos pegar aqui um exemplo, né, desse ritmo que encontramos no Velho Testamento, os hebreus, né, na Gênesis 41. Será que a gente sabe o que quer dizer, que está trazendo esse capítulo, qual que é o contexto desse capítulo 41, do verso 1 até o verso 57? É uma passagem que vai falar de José. Aonde que José estava? No Egito, de novo, tendo aí o pêndulo, né, do povo hebreu indo para o Egito. A gente vai ver que esse pêndulo ele vai mexendo, né? Ele sai aqui do Egito e depois ele volta para o Egito futuramente. A gente vai falar sobre isso já já. Só para concluir aqui, a Gênesis 41 vai trazer a história de José. José está no Egito, e aí o faraó sonha, tem vários sonhos com vaca magra, vaca gorda, espiga sem milho, a espiga sem o grão, né, sem o milho, a espiga grande, e aí José interpreta o ritmo que a nação lá do Egito vai ter durante 14 anos. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, de seca, um ritmo que, segundo os textos da Bíblia, do Velho Testamento, os textos hebreus, é Deus agindo ali para interpretar o sonho e ajudar o faraó. E a gente vê, para quem gosta de ler, lê o livro lá, Chanceler de Ferro,
que vai falar sobre José no Egito. É muito interessante esse livro, e esse ritmo, né? A gente percebe o ritmo de 7 anos de fartura, 7 anos de seca, e aí a gente pode trazer para nós. Eu sempre gosto de trazer aqui para os nossos dias e observar as nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por momentos fartos, emprego bom, salário bom, e de repente, por qualquer motivo, nós não temos mais aquele emprego, não temos mais aquele salário, já estamos num outro ritmo. E quando a gente sabe disso, nós podemos manipular esse pêndulo para sair do momento bom, do momento de fartura, e entrarmos na neutralidade. Quer dizer isso, se a gente fosse trazer esse conceito aqui para o Velho Testamento, né? Para a história aqui de José, do faraó, no Egito, 7 anos de fartura, depois ele ia vir, o pêndulo ia ficar em 7 anos, não de fome, mas de equilíbrio, de neutralidade, sem muita fartura, mas também sem muita escassez, o equilíbrio. Muito interessante. E aí, quando a gente estava falando sobre esse pêndulo, né, Moisés, se a gente pegar a história do povo hebreu, né, o pêndulo Moisés está no Egito, é criado, José vai para o Egito, é criado, vai como escravo, vira chanceler de ferro. O Egito, os hebreus estão ali no Egito, vão se multiplicando, aí chega Moisés. Moisés sai, tira o povo do Egito e volta lá para a Terra Prometida, para Canaã. Depois de algum tempo, a gente vê na Bíblia de novo, quando Jesus é criança e o anjo chega falando para... O anjo Gabriel chega falando para José, para ele poder sair dali de Belém, porque Herodes queria, né? Estava com medo desse rei, desse novo Messias, e começou a sacrificar as crianças, e era para ele sair e voltar para onde? Ir para o Egito. Então, a gente vê também que ali vai José, Maria e o menininho Jesus para o Egito, e ele volta só depois que Herodes desencarna, morre. Muito interessante o pêndulo, né? Vai e volta, e assim acontece nas nossas vidas. Quando estamos atentos, observadores de nós mesmos, lembrando sempre, com exercício, com observação, com aprofundamento dos conhecimentos, podemos manipular esse princípio do ritmo, esse pêndulo, e trazer para a neutralidade. Aqui, no Espiritismo, porque na parte cristã, gente, eu não consegui achar nenhuma correlação, pode até ter, mas infelizmente eu não consegui achar. Aqui no Espiritismo, nas escolas de aprendizes do Evangelho ainda, podemos estudar aqui o capítulo 75 novamente, nós falamos disso na aula passada, né? Pensamento e vontade. As leis universais nessa aula 84, que vai estar ali a lei do ritmo, né? O princípio do ritmo ali, da onde que a irmã extraiu esses conceitos, a gente está vendo agora, e também sobre o plano divino e a lei da evolução. Quando a gente observa a nossa vida, né? Nesse ritmo, a gente vai ver que apesar do pêndulo estar oscilando num sentido assim, a nossa vida ele segue em círculos, como se fosse o pêndulo, né? As duas extremidades aqui do círculo, fosse um pêndulo, porém, ele não termina aonde ele começa, ele vai em tipo de uma espiral, porque a gente sempre está ascendendo. E nessa aula aqui da evolução, a gente vai ver essa ascensão, né? Essa espiral que ascende. É muito interessante, porque nós nunca nos tornamos o mesmo. Segundo os conceitos, nós nunca mergulhamos no mesmo rio, porque nós não somos os mesmos homens, e o rio já não é o mesmo, porque a água já passou e foi embora, já é outro rio, já é outro homem. Então, a partir do momento que eu entro na água e saio da água, nessa analogia, nessa simbologia de um banho no rio, dali um tempo eu já não sou a mesma pessoa, e a gente pode observar isso na nossa vida, pensar o que eu refletir, né?
o que eu pensava, como eu agia há um tempo atrás e como eu estou hoje, já não sou o mesmo, já sou diferente, e também o conceito do rio também, a água já não é a mesma, porque ela já saiu, já foi em direção ao mar. Muito interessante. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós estamos no princípio do ritmos, para falar um pouquinho sobre a nossa vida e os nossos sentimentos, o que esse princípio age. Esse momento aqui dos nossos estudos presenciais e online é o momento da partilha, né, onde que todos aqueles integrantes colocam, né, como que está o equilíbrio, o pêndulo nos nossos comportamentos e sentimentos, quer dizer, nós compartilhamos como que isso interfere a nossa vida, e cada um deu seu depoimento, é muito interessante, porque isso faz com que todos nós aprendamos com as experiências daqueles que estão no grupo, por isso que o estudo em grupo é muito importante. Então, aqui não tem nada para a gente compartilhar, e já vamos falar aqui do nosso próximo vídeo, do nosso próximo encontro, do nosso próximo estudo, que vai falar sobre o sétimo princípio, o sexto sentido, o sentido da causalidade. Então, aqui nós vamos falar sobre causa e efeito, princípio presente em nossas vidas em todo momento também. Olha só que coisa. E enquanto nós todos estudamos esse capítulo, que é o capítulo 12 do livro O Kybalion, capítulo 12 aqui desse livrinho aqui, que vai falar sobre a causalidade. Enquanto nós estamos estudando, vamos fazer a nossa prática, nosso exercício prático. Realmente observo esse princípio agindo em minha vida? Sei utilizar isso a meu favor? Quer dizer, o princípio da causalidade, eu observo na minha vida e eu sei usar isso a meu favor? Isso daí que a gente vai refletir e verificar aí durante os nossos estudos. Para aqueles que estão vindo no estudo presencial e no estudo online, teremos a oportunidade de compartilhar esses exercícios. Aqui no vídeo não é possível, então o que eu posso só fazer é agradecer a todos, até o próximo encontro, até o próximo vídeo. O meu muito obrigado pela atenção de todos. Espero que possamos utilizar esses preceitos, esses princípios, esses conceitos herméticos na nossa vida. Para aqueles que fizeram escola de aprendizes do Evangelho, verificamos que muitos desses conceitos nós já visitamos lá, às vezes não tão profundamente, às vezes não tão com tanto detalhe, mas nós já visitamos ele durante a nossa iniciação espiritual, e é justamente um dos preceitos desses encontros, desses estudos, é aprofundar esses princípios iniciáticos e trazê-los para a nossa vida, para a nossa vivência. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo encontro, próximo vídeo. Um beijão a todos. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Até mais, pessoal.